Olá, corredores, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre a fadiga acumulada e as suas componentes, em principal sobre a distância percorrida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. A fadiga acumulada resulta dos treinos repetidos ao longo dos vários dias ou várias semanas sem o correspondente ou sem a correspondente recuperação. E portanto, nós, para termos um planejamento correto, nós temos que fazer um manejamento de vários componentes, de forma a que a fadiga não vá aumentando acima de um limiar que depois leve a uma perda de performance e até a lesões. As principais componentes que vão influenciar essa tal fadiga são a distância percorrida ao longo das várias semanas. Além disso, temos a intensidade, o equilíbrio nos vários tipos de treinamento também vai influenciar, quer treinos leves, quer treinos rápidos, e também a regularidade. A regularidade com que nós fazemos os treinos vai influenciar muito a fadiga e o cansaço. Não só em termos de nós, quanto mais treinarmos, mais fatigados estamos, mas muitas vezes, quanto menos treinamos, também mais fatigados nós ficamos quando vamos treinar. E por fim, a recuperação também vai influenciar imenso este tipo de fadiga e de cansaço que os corredores têm com o treinamento. No vídeo de hoje vamos focar-nos principalmente na distância percorrida. A distância ou o número de quilómetros que nós corremos por semana ou por mês vão influenciar bastante a nossa performance. E portanto nós, se queremos aumentar ou melhorar a nossa performance, nós temos que aumentar a nossa carga de treinos e o número de quilómetros que nós treinamos. E portanto isso implica muitas vezes nós deixarmos de treinar 3 vezes ou 4 vezes por semana e passarmos a ter que treinar 4 ou 5 vezes por semana. Quando necessitamos de aumentar a distância, nós temos que gerir os outros componentes, nomeadamente a intensidade, e temos que, se queremos aumentar ligeiramente a distância, então no limite até temos que diminuir um pouco a intensidade dos treinos, de forma a se conseguir fazer esse aumento. Ainda relacionado com o aumento da distância, nós temos de ter a noção que um corredor de 5 km vai correr uma distância semanal muito mais baixa do que um corredor de 10 km, ou um corredor da meia maratona, ou um corredor da maratona. E a importância até do número de quilómetros também vai variando em função dessas distâncias. E portanto, se nós somos um corredor de 5 km e queremos passar para sermos um corredor de 10 km ou de meia maratona, então nós sabemos que vamos ter que aumentar o nosso volume de treinos. Só que isso também vai implicar, muitas vezes nós assustamos com a quantidade de quilómetros que nós necessitamos de correr para ser um bom corredor dos 10 km ou da meia maratona ou da maratona. No entanto, também temos que ter a noção que nós, ao querermos aumentar as distâncias, o corredor de 10 km ou da meia maratona vai também correr a ritmos muito mais baixos do que corre um corredor dos 5 km. E portanto, nós temos que tentar fazer, diminuir a intensidade, como disse há pouco, e aumentarmos as distâncias. E depois, aos poucos, então vamos conseguindo aumentar novamente a intensidade para ritmos não tão elevados como era, por exemplo, o corredor dos 5 km, mas um pouco mais elevados do que quando nós fazemos esta transição das distâncias de um lado para o outro. Da mesma forma, quando nós queremos melhorar a nossa performance e passar de um corredor que faz os 10 km em 1 hora para um corredor que faz os 10 km em 50 minutos, nós também vamos ter que aumentar, provavelmente, a distância que nós treinamos semanalmente. Não é só uma questão de intensidade, muitas vezes também é uma questão de distância.
E, portanto, nós temos de ter essa noção que nós, para melhorar, quer para a performance, quer para aumentar, passarmos de provas mais curtas para provas mais longas, nós vamos ter que aumentar a distância. Neste quadro que nós estamos agora a colocar aqui na tela, vocês conseguem ver quais é que são as distâncias semanais que são recomendadas para corredores amadores, corredores intermédios e corredores de elite, para as várias distâncias entre os 5 km e a maratona. Como veem, a distância vai aumentando em função quer de se nós quisermos melhorar a nossa performance, quer se nós quisermos aumentar a distância das provas em que nós corremos. E, portanto, esta é uma base e será esta a base, o alicerce que é necessário nós cumprirmos para conseguir atingir os nossos objetivos. Portanto, é muito importante terem esta tabela em mente, porque vos vai ajudar a planificar e até a saber até onde podem ir, de forma a evitar algum tipo de lesão. Nós sempre recomendamos que o aumento seja bastante gradual, de forma a que não haja uma sobrecarga muito grande sobre as articulações e sobre o nosso organismo. Porque se nós queremos aumentar a distância, aumentamos muito rapidamente, nós não vamos conseguir gerir esse aumento e acabamos por ter lesões, ter dores musculares, e vai ser muito complicado nós conseguir treinar. Pela experiência, nós verificamos que os corredores que dão mais tempo ao corpo para se adaptar ao aumento da carga de treinos ou à carga de treinos que nós queremos implementar, vão ter uma maior capacidade de o fazer. Isto está relacionado com o que disse anteriormente, portanto, tudo tem a ver com a progressividade. Progressividade com o próprio descanso, com a intensidade que nós temos que gerir, com a regularidade com que nós fazemos os treinos, todos estes componentes que nós fizemos, ou seja, nós queremos aumentar a distância, então nós temos que gerir todas as outras componentes. Se calhar, se queremos aumentar a distância, vamos ter que começar durante essa fase de transição, fazer treinos mais leves em vez de treinos mais rápidos, diminuir a intensidade. Correr é um pouco como construir uma casa, em que nós temos que construir primeiro os alicerces e depois é que se começa a construir o resto para que fique tudo suportado sobre esses alicerces. E o alicerce da corrida é a distância percorrida. Nós só conseguimos treinar mais rápido se nós conseguirmos treinar, já tivermos resistência suficiente. E, portanto, a distância é o que nós devemos nos preocupar de início. Nós não devemos focar-nos, mesmo corredores iniciantes, o que devem tentar é correr cada vez mais, mas sempre progressivamente, e não se preocupar tanto com a velocidade, com a intensidade. O foco é aumentar primeiro a distância e depois então focam-se nos restantes componentes. Bem, no próximo vídeo vamos falar sobre a intensidade, que é outro componente também que pode ser gerido pelos corredores quando estão a planejar ou a fazer a planificação dos seus treinos. Bem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. Vá, até à próxima e bons treinos!